Estamos na página 73. O comentário diz: existe também uma proposta interessante sobre esta teoria. Os 4 milênios iniciais seriam também divididos em 2. Nos 2 milênios anteriores, percebemos um intervalo entre Adão e Abraão. Esses 2 milênios, porque foram 2 mil anos na cronologia que a Bíblia apresenta, tem lá cerca de 2 mil anos. Se você olhar, por que a Bíblia fala Adão viveu 130 anos e gerou Sete? Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Se você for somando 130, 105, for somando, você vê que até a chamada de Abraão são cerca de 2 mil anos. São cerca de 1.700 anos até o dilúvio e são cerca de 2 mil anos até Abraão. Então é significativo, porque no estudo das dispensações, é estudado que com Abraão começa uma nova dispensação, né, que é essa dispensação patriarcal que vai gerar Israel, porque os patriarcas eles geram Israel. E aí então seriam 2 mil anos de Abraão até a morte de Jesus. Então é importante também colocar Abraão nessa contagem, né? Então eu comento, esses 2 milênios iniciais é chamado de Era dos Gentios, pois não havia sido gerado o povo da promessa, que é Israel, né? Entre Abraão e a morte de Jesus Cristo, passaram-se aproximadamente 2 milênios. Esse segundo período é chamado de Era de Israel. O terceiro período, também formado de 2 mil anos, trata-se da Era da Igreja. Não é significativo? 2 mil anos de Adão até a chamada de Abraão. 2 mil anos da chamada de Abraão até a morte de Jesus. 4 mil anos. A profecia do Cordeiro Pascal, está lá em Êxodo capítulo 12, nós vamos ler, vamos estudar. A profecia do Cordeiro Pascal diz que ele deveria morrer no 4º dia, ou seja, então Jesus morreria no 4º milênio, 4 mil anos depois. Isso é aceito universalmente. Isso é aceito universalmente no meio cristão, claro, né? A crença se justifica também pela simbologia do Cordeiro Pascal, que ordenou que ele fosse preparado por 4 dias, e no final dos 4 dias seria morto. Jesus foi morto no final do 4º milênio, após a criação de Adão. Aponta também que Jesus Cristo, morrendo no fim do 4º milênio, fez cumprir uma simbologia instituída por Deus na criação. A simbologia do sol só aparecer no 4º dia, apesar do que tudo indica foi criado juntamente com a luz no 1º dia. Final da página 73. Outro ponto curioso nessa teoria é o fato de Oséias profetizar que o Senhor viria e feriria os israelitas. Bom, olha essa profecia de Oséias como é interessante para juntar ela com essas possibilidades. A primeira que eu coloquei para vocês é a possibilidade dos 7 dias da criação representar 7 dias de existência do homem na Terra, ou seja, 7 mil anos. E no final dos 6 mil anos, iniciaria o 7º, que seria o milênio do descanso, o milênio de Apocalipse 20, o milênio em que Jesus reina aqui na Terra. Tá bom? Então, juntando a isso, eu falei também das 70 semanas de Daniel. 69 semanas se cumprem próximo da morte de Jesus. Se cumpre na morte de Jesus, próximo do ano 27, 29. Ok? Agora, Oséias vai profetizar sobre a vinda do Messias e veja o que ele vai dizer. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Ou seja, está falando do Messias vindo, mas acabar por ferir Israel. Ele prossegue: arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar. Ou seja, o Messias, então, foi morto e ele voltou para o seu lugar, para a direita do Pai. Até que se reconheçam culpados.
e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. O que Oséias está profetizando? A vinda do Messias, Israel rejeitando o Messias, e eles também acabam sendo feridos, não? E eles então, depois de um tempo que o Messias voltou para o lugar dele, ou seja, voltou para o céu, depois de um tempo, quando eles estiverem angustiados, de madrugada, ou seja, na grande tribulação, buscarão a Deus. Isso combina com as 70 semanas. Então, isso combina com as 70 semanas, porque o anjo disse para Daniel que o propósito das 70 semanas é extinguir os pecados de Israel, extinguir as transgressões, dar fim aos pecados de Israel. Então, eu digo para vocês, a escatologia da Assembleia de Deus, ela é confiável, ela faz sentido. Eu falei para vocês, há 80 anos, Israel estava morrendo nas câmaras de gás. Então, há 87 anos, no ano de 1938, o missionário com quem eu estudei, o missionário sueco, Lourenço Olsson, ele chegou ao Brasil e nós encontramos as literaturas, o que ele pregava. Em 1938, estava começando a perseguição a Israel na Europa. Mussolini foi o primeiro a tirar o direito dos judeus terem cidadania na Itália. Então, e eles pregavam que, olha, Israel vai se desenvolver, vai voltar para a terra de Canaã, Israel vai construir um templo, Israel vai fazer uma aliança com o anticristo, mas depois de 7 anos ele se converte a Jesus. Um exemplo, resumo, era isso que eles pregavam. Isso que ele pregava, coloquei 87 anos atrás, em 1938. Enquanto as outras igrejas, católica e protestante, falavam nada disso. Israel não faz mais parte da profecia, tem que esquecer Israel. Eles falam isso até hoje. A gente tem que citar nome, não é questão de antiética. O Augusto Nicodemos, ele fala isso. Esqueçam Israel, esqueçam esses pastores que dizem que Israel é o relógio de Deus. Essa é uma palavra maligna, irmãos. Não tem nem que pedir desculpa disso. A pessoa desacreditar na profecia tão clara, é chato falar isso, mas essa é uma palavra maligna. Mas nós temos que falar para despertar a pessoa. Você não pode, se a Bíblia fala para você olhar para Israel, você não pode falar para o povo, para as pessoas esquecerem Israel. Ele está enganando milhares de pessoas. E esse homem, ele tem canal lá com milhares de pessoas ouvindo. E tem assembleianos lá também ouvindo. E muitos assembleianos ainda vão falar o seguinte: poxa, sempre ouvi com os pastores da Assembleia de Deus que Israel era o relógio de Deus para ficar olhando para Israel, porque Israel vai fazer uma aliança com o anticristo, e agora está aí Augusto Nicodemos dizendo para esquecer isso tudo, e o Augusto Nicodemos ainda chama de falso profeta aqueles que pregam isso. É uma coisa muito estranha, uma incoerência muito grande nós chamarmos esse homem de referência doutrinária. É muito diferente o que nós pregamos, irmãos. É muito diferente. O homem está aí na televisão desacreditando as profecias. Nós temos que falar contra isso. Temos que falar, ó, não ouçam esse homem, porque ele não sabe o que diz. Porque a profecia sobre Israel, o tempo que nós estamos vivendo, eu digo que prova que ele está errado. Porque o que aconteceu com Israel, nesses, vamos dizer, considerando de 1948 até agora, nesses 77 anos de existência, surgiu 1948, 77 anos, vai completar 80 anos de independência de Israel, vai completar agora em 2028, como falou o nosso irmão Roberto. Então, esse desenvolvimento de Israel prova de forma muito clara que eles estão errados quando eles falam que as pessoas não devem olhar para Israel, que Israel não é um relógio de Deus e que nós seríamos falsos profetas, estaríamos pregando errado. Isso prova que toda essa fala dele está errada. Então, a história está a favor da nossa escatologia, ou seja, o que nós pregamos, a história está a favor dela como uma profecia de Deus. Então, Oséias teve essa profecia, estamos na página 74 agora.
Oséias viu Jesus voltar e viu eles buscarem quando estiverem angustiados, né? A princípio, irmão, segundo a profecia de Daniel, eles vão fazer uma aliança e vão pensar que alcançaram a paz. Vão pensar que alcançaram a paz. Mas, na verdade, estão fazendo aliança com o anticristo. Existem muitas pessoas falando sobre o Jared Kushner, né, esse genro do Donald Trump. Na história da família dele, a gente consegue estudar isso. Hoje, os judeus eles têm museu dos descendentes de Davi. Eles sabem quem são os descendentes de Davi. A não ser que chegue alguém com uma prova, né? Tá bom? E que eles também tenham que reconhecer que são descendentes de Davi. O Jared Kushner, genro do Donald Trump, o homem que está dirigindo as alianças, a história não tem nenhum indício de que ele seja, vamos dizer, descendente de Davi. Mas a família dele, isso é provado, é a família ligada ao Hassidismo, um grupo judaico que é chamado também de ortodoxos, seguidores do Baal Shem Tov, que era um judeu espírita. E também se dizia judeu, a gente nem sabe se ele era judeu, não? Porque o que se diz, tem uns grupos na Ucrânia que eles se dizem judeus, mas na verdade a história comprova que eles não são. E esse Baal Shem Tov, ele se dizia judeu. Ele dizia que o espírito do profeta Aías, dos dias de Salomão, ensinava as escrituras a ele. O indivíduo é um herege. O Messias que eles estão esperando, acredite, é esse Messias do Baal Shem Tov. Tanto que em 1993 morreu um desses seguidores de Baal Shem Tov que se apresentava como Messias. E o que eles estão dizendo em Israel, que esse Messias, que se apresentou como Messias em Israel e morreu em 1993, ele teria deixado um filho. E que esse filho tem direito ao trono de Israel e é ele que está para se manifestar a qualquer momento. Isso é falado até por alguns rabinos. Então, assim, a quantidade de notícias que nós temos sobre isso são muito grandes. Pois bem, mas vamos prosseguir nessa profecia de Oséias. Então, ele vê Jesus vindo acabar por voltar para o seu lugar, ferindo Israel. E aí eu comento, ainda na página 74. Depois desta ferida, o profeta anuncia uma conversão de Israel. Eles reconhecem que a ferida desses últimos 2000 anos vem de Javé. Reconhecem que ele pode sarar a ferida. Veja o que diz, prosseguindo, né? O que Oséias fala logo no versículo seguinte. Vinde e tornemos para Yahvé, para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Ou seja, está falando como no versículo anterior da conversão de Israel. Eu comento, o profeta anuncia que esse processo duraria 2 dias. Na simbologia, 2000 anos. Sendo assim, ele voltaria em 2000 anos. Veja o que ele diz. Olha, depois de 2 dias, nos dará a vida. Ao 3º dia, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Depois de 2 dias. O que o profeta está querendo dizer com isso? São muitas possibilidades de que essa teoria realmente esteja correta. Oséias se junta aos 7 dias da criação, se junta ao pensamento também das 70 semanas de Daniel, e aqui quando ele diz que depois de 2 dias nos dará a vida, vai completar 2 dias que Jesus feriu Israel. E essa ferida o apóstolo Paulo retratou como? Eles sendo cortados da comunhão com Deus. Por que Israel desenvolveu esse espiritismo? Tem mais de um espiritismo judaico. Tá bom? Até a maçonaria é um espiritismo judaico. Ela é dirigida por judeus, eu já falei para vocês. A maçonaria ela é o gnosticismo. A maçonaria, muito provavelmente, ela diz que foi criada nos dias de Salomão. Eu digo que é muito provável. Aqueles filhos de Salomão que ele teve com as mulheres pagãs que praticassem paganismo, eles faz sentido acreditar que eles tenham feito um pacto para se assentar no trono de Davi, esses pagãos, né?
Então, vou reler Oséias 6,2, que ele diz: depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então, esses 2 dias de Oséias aqui, quando vai se cumprir? Nós não temos como saber. Eu comento abaixo. No ano 2027, aproximadamente, se cumprirá 2.000 anos da morte de Jesus. É uma possibilidade. Pode ser até 2026. Como eu falei para vocês, tem historiadores que colocam o nascimento de Jesus. Não dá para nós entrarmos em detalhes agora, mas segundo a referência que Lucas nos dá, quem era o governador da Judéia, quem era o sumo sacerdote, ele dá uma série de dados históricos que os historiadores colocam também. Jesus morreu nesse período, porque Pilatos ele esteve governando Israel, a Judéia, até o ano 36 da era cristã, desse ano 27 até o ano 36. Então, Jesus morreu nesse intervalo. Jesus morreu nesse intervalo. Por isso, 2.000 anos da morte de Jesus e do sofrimento de Israel, ou seja, 2 dias. Após essas evidências, podemos perguntar: Oséias estava falando da vinda do Senhor? A resposta está no versículo seguinte. Ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Yahvé. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Página 75. Quando o apóstolo Pedro fala da era da igreja, que iniciava no Pentecoste como sendo os últimos dias, seria uma referência a esse último conjunto de 2 dias, porque ali começou os 2.000 anos, os 2 dias. Veja como Pedro diz: e nos últimos dias, o que significa esses últimos dias? Seriam esses 2 dias, não, que seriam então 6 dias, 2 dias de Adão até Abraão, 2 dias de Abraão até Jesus e 2 dias de Jesus até o milênio de paz. Tá ok? Então, quando Pedro está falando, ele fala os últimos dias. Poderia ser esses últimos 2 dias, é interpretação. Não? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa profecia, você sabe que o apóstolo Pedro ele aplica ao dia de Pentecostes, mas nós sabemos que essa profecia ela não se cumpriu de forma integral no dia de Pentecostes. Por exemplo, o próprio apóstolo Pedro cita na profecia de Joel, ele diz que o sol também seria se escurecer, teriam sinais no sol e na lua. Esses sinais aconteceram no dia de Pentecostes? Não. Então, normalmente, o que a igreja prega? Israel rejeitou o Messias, os dons vieram sobre a igreja, tá ok? Quando a igreja for tirada da terra, também durante a grande tribulação, Deus vai enviar 2 profetas, são chamadas 2 testemunhas do Apocalipse, eles pregarão, trarão a verdade para Israel, e o Espírito Santo vai começar um processo de conversão entre os israelitas. Então, uma das coisas que Deus sempre usa, que marca o homem, é ele ter, vamos dizer, um sonho, alguma coisa que ele entende que é Deus falando com ele, simbolizando alguma coisa profética. Veja, tem uns testemunhos interessantes que eu já vi na internet de muçulmanos se convertendo, dizendo que eles estão tendo visões e sonhos sobre Jesus. Isso é significativo. Seria um pouco do que vai acontecer com Israel durante a grande tribulação. Porque hoje Israel vive uma situação de dureza de coração. E por que ele vive essa situação de dureza de coração? Você fala, tem um pastor Levi aí que quer falar para vocês sobre a Bíblia, ele é cristão. Os judeus, eles têm o cristianismo ele é difamado para os judeus. Quem é que difamou? Para vocês entenderem por que eu tenho que falar. Quem foi que difamou? Foram os católicos e os protestantes. Eu tenho um amigo, pastor Marcelo Tenório, ele estava falando certa vez que no emprego dele tem um judeu que é o dono da empresa, né?
ele falou assim, por que até vocês protestantes, Lutero mandou perseguir os judeus? Aí ele comentou comigo, eu falei, olha, fala para ele que existem cristãos fora de Lutero. O cristianismo não é a igreja católica e Lutero, não. Aquele ali era um movimento fora do verdadeiro cristianismo. Fala para ele que cristãos como você, que ora pelos judeus, que prega que a profecia vai se cumprir sobre Israel e eles vão viver um momento glorioso de Deus, em comunhão com Deus aqui na terra, que vai durar 1000 anos. É isso que a profecia fala sobre eles. É isso que nós pregamos. Então, fala para ele, olha, o que você prega, eu falei para o meu amigo, mostra para ele que é diferente do que os católicos e protestantes pregam. Eles pregam que não tem mais salvação para Israel como nação. Nós pregamos que tem salvação para Israel como nação. Há 500 anos atrás, tinham igrejas como a Assembleia de Deus que pregava isso. Há 1000 anos atrás, tinham igrejas como a Assembleia de Deus que pregavam isso. Há 1500 anos, há 1800 anos atrás, Irineu de Lyon escreveu pregando sobre isso, que Israel um dia se converteria e o reino de Deus seria implantado na terra. Então isso é significativo, né?